Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 30 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 2. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto a oferecerdes em sacrifício vivo. Esse é o culto espiritual santo e agradável. Faz parte dessa entrega a Deus renovar o nosso modo de pensar, julgar, ver as coisas. Essa é uma autêntica conversão. Sobretudo, para tornar-nos agradáveis a Deus, para entrar em comunhão com Deus, precisamos abraçar a sua vontade, o que é bom e lhe agrada. A vida do cristão é uma missa constante, continuação da missa sacramental. Com Jesus, nos oferecemos em sacrifício no altar da vida. Da carta de São Paulo Apóstolo aos Romanos. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos renovando a vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje vamos refletir à luz de uma meditação do nosso Papa Bento XVI, que com profundidade explica o que é esse culto do dia a dia, feito com o corpo e suas ações. Trata-se de algo muito importante para entender a dignidade de cada nossa ação em cada momento do dia. Diz Papa Bento XVI. O texto sobre o qual hoje gostaria de falar encontra-se no primeiro versículo do capítulo 12 da carta aos Romanos. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais os vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Nestas palavras aparece um aparente paradoxo. O sacrifício normalmente exige a morte da vítima, mas Paulo fala dele em relação com a vida do cristão. A expressão oferecei os vossos corpos assume o tom de um culto, de dar em oblação, um oferecer. A exortação a oferecer os corpos refere-se a todos, sem exceção. Essa referência explícita à dimensão física do cristão coincide com o convite a glorificai a Deus no vosso corpo, de 1 Coríntios 6:20. E ainda lembramos nós, o corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Se trata de honrar Deus na existência cotidiana mais concreta, feita de visibilidade, que se pode perceber com os sentidos. Observe bem o que o Papa fala explicando São Paulo. Ele diz: precisa descobrir o culto feito com o nosso corpo, ou seja, não honramos a Deus somente quando cantamos louvores na igreja, mas louvamos a Deus com as nossas mãos calejadas que trabalham sem parar, com o suor do rosto, sem esmorecimento, com o esforço mental de melhorar esse mundo e esta sociedade. Qualquer função física é um hino ao nosso Criador. Qualquer trabalho físico é um canto ao nosso Criador. As últimas palavras do rito da missa em latim são muito interessantes. O padre fala ite missa est, que significa literalmente ide, a missa terminou, mas também pode significar a missa é agora, a missa começa agora. A missa terminou,
mas uma outra missa começa, é a missa da vida. Sim, porque quando termina o culto na igreja, no momento que você passa o limiar da porta da igreja, começa a missa da vida, o culto da vida. O número 34 do famoso e bonito documento do Vaticano II, Lumen Gentium, tem como título A consagração do mundo pelo apostolado dos leigos, e diz: O Supremo e Eterno Sacerdote Cristo Jesus, querendo também por meio dos leigos continuar o seu testemunho e serviço, vivifica-o pelo seu Espírito e sem cessar os incita a toda obra boa e perfeita. E assim, àqueles que intimamente associou à própria vida e missão, concedeu também participação no seu munus sacerdotal, ou seja, os capacitou a ser sacerdotes, como batizados, a fim de que exerçam um culto espiritual, para a glória de Deus e salvação dos homens. Por esta razão, os leigos, enquanto consagrados a Cristo e ungidos no Espírito Santo, têm uma vocação admirável e são instruídos para que os frutos do Espírito se multipliquem neles cada vez mais abundantemente. Pois todos os seus trabalhos, orações e empreendimentos apostólicos, a vida conjugal e familiar, o trabalho de cada dia, o descanso do espírito e do corpo e as próprias incomodidades da vida, suportadas com paciência, se tornam outros tantos sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sacrifícios estes que são oferecidos ao Pai com amor, juntamente com a oblação do corpo do Senhor na celebração da Eucaristia. E deste modo, os leigos, agindo em toda a parte santamente, como adoradores, consagram a Deus o próprio mundo. Mas agora vamos continuar com nosso Papa Bento XVI e a sua reflexão. Assim ele fala: um comportamento como este é qualificado por Paulo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É aqui que encontramos precisamente o vocábulo sacrifício. No uso corrente, esta palavra faz parte de um contexto sagrado e serve para designar a degolação de um animal, do qual uma parte pode ser queimada em honra dos deuses e a outra ser consumida pelos oferentes num banquete. Paulo, ao contrário, o aplica à vida do cristão. De fato, Paulo qualifica tal sacrifício servindo-se de 3 adjetivos. No primeiro, Paulo fala que se trata de um sacrifício vivo, expressão de vitalidade. O segundo, Paulo diz que é um sacrifício santo, e recorda a ideia de São Paulo de uma santidade relacionada não a lugares ou objetos, mas com a própria pessoa dos cristãos. A santidade está na pessoa do cristão, não no lugar, no objeto. O terceiro significado, o terceiro adjetivo que São Paulo diz é sacrifício agradável a Deus, que recorda a frequente expressão bíblica do sacrifício de agradável odor, como o sacrifício de Noé. Logo a seguir, Paulo define assim este novo modo de viver. Este é o vosso culto espiritual. A habitual tradução portuguesa culto espiritual não expressa todas as conotações do texto grego, nem sequer do latim. Contudo, não se trata de um culto menos real ou até só metafórico, mas de um culto mais concreto e realista, um culto no qual o próprio homem, na sua totalidade, de um ser dotado de razão, se torna adoração. O homem se torna adoração. O homem se torna glorificação do Deus vivo. Voltemos a São Paulo. Ele é herdeiro destes desenvolvimentos, do desejo do verdadeiro culto,
no qual o próprio homem se torne glória de Deus, adoração viva com todo o seu ser. Neste sentido, ele diz aos romanos: oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo. Este é vosso culto espiritual. Paulo repete assim o que já tinha indicado no capítulo 3. O tempo de sacrifícios de animais, sacrifícios de substituição, terminou. Chegou o tempo do culto verdadeiro. Muitas outras coisas o nosso Papa Bento XVI explica, mas a brevidade do diário não permite continuar. O que importa é aprendermos a viver cada momento da vida como uma missa contínua. Não uma missa sacramental, mas a continuação dela. A missa começa quando a primeira termina, como falamos no início do nosso diário. Participar da missa sem fazer da nossa vida uma missa seria um sacrilégio, uma profanação. Precisamos fazer hoje dos nossos corpos, do nosso trabalho, do nosso descanso, um holocausto vivente, agradável a Deus. Temos a maravilhosa vocação de santificar tudo o que tocamos. Um gari cristão pode santificar as estradas que ele varre, se fizer isso com todo o coração, como sacrifício agradável a Deus. O médico santifica os corpos que cura. Um professor santifica os alunos, mesmo ensinando coisas estreitamente culturais e curriculares. Um pedreiro santifica a casa que constrói e os que nela irão morar. O mundo precisa se tornar e pode se tornar uma irradiação da nossa santidade. Não há espaço para a preguiça e o trabalho relaxado, feito de qualquer jeito. O nosso trabalho é a continuação da missa. Mas agora vamos retornar ao trecho de São Paulo e vamos ouvi-lo de novo, com profundidade, para que ele possa falar aos nossos corações. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos renovando a vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases do trecho bíblico ou da meditação que mais nos atingiram. Nesse momento estamos prontos para escolher o nosso propósito que nos ajude a santificar tudo o que hoje tocamos, trabalhando com amor e responsabilidade, fazendo tudo com carinho e de todo o coração.
Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Vamos oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo. Paz e alegria a todos. Para a santificação do mundo. Paz e alegria a todos. Sacrifício de louvor, minha vida, eu quero hoje te entregar. Me perder em teu amor, encontrar o meu valor na certeza de que minha única riqueza és tu, Senhor. Eu quero tudo ofertar, porque eu te amo. Me comprometer, me doar, meu amado. Eu quero tudo ofertar, porque eu te amo. Me comprometer, me doar, meu amado. Eu quero tudo ofertar, porque eu te amo. Me comprometer, me doar, meu amado. Sim. Deixo-me tornar, deixo-me formar por ti. Esvazia-me,
Influencia-me. Vem me modelar, desenhar teu rosto em mim, e pra ser